a mais um estudo do Sejar, o segundo dever, sobre o Espírito Santo, e esse estudo seja para a honra e glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E antes de nós iniciarmos esse estudo, vamos pedir a direção de Deus para que Ele envie seus santos anjos para que venha abrir as nossas mentes e também usar as nossas bocas para falarmos aquilo que vier do próprio Deus, né? Então, vamos iniciar com uma oração e eu gostaria de convidar o irmão Menezes Júnior para que fizesse a oração. Oremos. Santíssimo eterno Deus, que habita nos mais altos céus, no trono da graça e misericórdia, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na sua presença, humildemente, graças pela oportunidade que nos concede de podermos estudar a tua palavra. Senhor, aqui estudaremos conteúdos muito importantes para a nossa fé, para a nossa crença, para o nosso fortalecimento espiritual e para o nosso preparo para o evangelismo e para as batalhas contra os inimigos do teu povo. Nos ajuda a compreender as verdades concernentes ao Espírito Santo, que o Senhor possa enviá-lo neste momento para fazer-nos compreender, para entendermos as passagens bíblicas, a interpretação correta das coisas, que o Senhor possa enviá-lo, Senhor, para que juntos nós possamos compreender todas as suas verdades. É o que te pedimos, Senhor, nessa noite humildemente. Conduz o irmão Demetrios na direção deste estudo e esteja com todos nós aqui presentes. É o que te pedimos humildemente em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, o resumo do estudo anterior, que nós estudamos, acho que faz uma semana, né? Acho que ficou um domingo e uma segunda assim, sem passar. Pai seja, irmão Orlando, seja bem-vindo. Então, o resumo do estudo anterior foi a promessa, né? O primeiro tópico, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, o outro Consolador. O segundo tópico, a missão, né? Uma das funções do outro Consolador é revelar as coisas futuras ao povo de Deus. E o terceiro e o último, agentes. Deus usa agentes para revelar as coisas futuras, os profetas, Jesus e um agente celestial chamado de Espírito Santo, Espírito do Senhor e seu Espírito. A gente viu isso no estudo anterior, né? E hoje veremos como a Bíblia nos revela quem é esse Espírito Santo, revelador das coisas futuras. Então, hoje, nós vemos as características desse Espírito Santo e hoje nós vamos revelar, né? Vai ser revelado para nós quem é esse Espírito Santo, né? Quem é esse Espírito Santo que nós vemos aí sendo falado no estudo anterior. Muito bem. Então, vemos então que um dos papéis do Espírito Santo, o outro consolador, é revelar as coisas futuras à humanidade. A Bíblia nos dá a pista de como identificar esse espírito revelador. Em algumas passagens, os anjos são identificados como espíritos, e dentre os anjos há um especial que tem a missão de revelar as coisas futuras aos homens. Então, fala existe de espíritos, né? E a própria Bíblia vai nos revelar que os anjos também são espíritos, né? São identificados como espírito, mas que entre esses anjos há um espírito especial, né? Um anjo especial. E aí nós vamos ver através dessas passagens que vai ser distribuída entre os irmãos e vamos ver a própria Bíblia revelando quem é esse espírito consolador, né? Amém? Então vamos lá para o primeiro, Hebreus 1:14. Irmão Menezes Júnior, como você orou, escolhe a primeira pessoa que irá ler o primeiro versículo. Muito bem, eu vou escolher a irmã Nicole para ler Hebreus 1:14. Hebreus 1:14. Não são, porventura, todos eles espírito ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Se puder estar explicando para mim, por favor, agradeceria. Algum irmão quer ajudar a irmã Nicole? Então,
Aqui nós estamos vendo o quê? Que ele falou, não são porventuras todos eles, né? Lembra que nós fomos falado anjos? Todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então já aí tem uma característica, esses espíritos, né, eles são enviados também para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então eles estão a favor daqueles que vão herdar a vida eterna, que Deus nos prometeu, né, através do seu próprio Filho. Então esses espíritos são ministradores, né? Espíritos está no plural, então são mais de um. Eles são enviados para servir, ajudar-nos, né, a nós a alcançar a salvação. 1 Reis 22, 19 e 21. Irmã Nicole, escolhe a próxima pessoa. O irmão Leandro. Paz a todos, fui eu? Vamos ver, que aqui tá meio pequenininho, aí eu tô no celular, mas eu vou tentar ler, tá bom? Então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele. A sua mão direita e a sua mão esquerda, e disse ao Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e a outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu induzirei. E o Senhor lhe disse, com que? Quer falar alguma coisa, irmão Leandro? O microfone está desligado, irmão. Eu não entendi muito aqui. Aqui fala, eu entendi um pouquinho assim só, que aqui fala que era para, como é que se diz? Quando Acabe queria ir para a guerra, né? Eu acho que seja isso. Aí ele pediu para consultar, né? O Senhor se era para ele ir ou não era para ele ir. Exatamente, irmão Leandro. Aqui o contexto da história foi realmente nessa história onde Acabe realmente queria saber, consultar o Senhor para ver se ele tinha que ir à guerra ou não. Mas o interessante é que, como está ali em negrito, né? Aqui nós estamos identificando aquele espírito consolador que foi citado no estudo anterior. Então, olha só, todo o exército do céu estava junto com ele. Que exército seria esse que está falando aqui? Quem seria esse exército que está sendo citado aqui? Alguém pode dizer quem seria esse exército lá? Todo o exército do céu estava junto a ele, olha lá, a palavra, ouve a palavra, pois o Senhor viu o Senhor assentado, então ele viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e viu todo o exército do céu junto a ele. Quem seria esse exército? Quem seria esse exército? Os anjos, a irmã Nelly escreveu, né? Então, ali, então, o que nós sabemos que é os anjos. Os anjos, então, aí tá falando na sua mão direita e a mão esquerda. Aí, mais para frente ali embaixo vai falar, então saiu um espírito. Então, peraí, esses anjos, né, que é todo esse exército, um deles saiu um espírito. Então, quer dizer o quê? Que esses anjos, eles também são chamados de espírito. Como está falando aqui, aqui embaixo, aqui no lado direito, né, os anjos são chamados de espírito. Então, nesse exército do céu, que a gente sabe que é os anjos, que é o exército do Senhor, deles sai um espírito. Então, eles também são chamados de espíritos. Tudo bem até aqui? Ou alguém mais quer comentar alguma coisa? Então, vamos dar continuidade. Atos 8, 26. Irmão Leandro, escolha a próxima pessoa.
O irmão Erlando. Amém. É isso aqui que eu falei, é? Isso, Atos 8:26. O anjo do Senhor é chamado também de Espírito e Espíritos do Senhor. É isso aí, irmão. Já está explicado, né? Não, irmão Elanda, para você ler o Atos 8:26, o primeiro ali, o primeiro quadradinho. Tá, porque eu não tinha aberto aqui, minha tela estava fechada só nesse logo aqui. Perdão. Deixa eu me posicionar aqui. Acompanhar por celular é ruim, né? Irmão, Tá quem 16. tiver com o celular, é só dar um zoom com o dedo na tela que ele dá um zoom, tá bom? Vocês conseguem ler grande. Sim. Obrigado. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Só isso mesmo? Isso. É isso aí. A gente vê aqui falando a respeito especificamente dos anjos, eles têm esse trabalho. A gente já falou isso em outros estudos anteriores, e aqui dando continuidade, né? Tanto a pessoa do Espírito Santo como, vamos dizer, como um chefe a hierarquia entre os anjos é o Espírito Santo Gabriel, né? Mas a gente vê que tem anjos também a serviço, né? Dessa hierarquia, né? Ou seja, do exército do Senhor, do exército de Deus. Então a gente vê aqui que um anjo se apresenta a Felipe e pede para que ele ali se vá para o sul, né? Aí a gente pergunta, quem é esse anjo? Esse anjo do Senhor é o Espírito Santo ou é outro anjo perto de Gabriel? Aí fica a pergunta. Quando fala o anjo do Senhor, a gente se identifica como o Espírito Santo, né? Porque a gente vê que isso vem em outros episódios que vem mais atrás aí. Sempre a gente vê relatado o anjo do Senhor. Então, dá para entender aqui que esse anjo do Senhor seja o próprio Gabriel, né? O Espírito Santo. Amém, irmão Orlando. Isso mesmo, né? Então, o anjo do Senhor, nós vemos isso nos estudos anteriores também. Quem seria esse anjo do Senhor, né? Que podemos dizer que é aquele anjo particular. Paz Maverusca, seja bem-vinda. Então, o anjo do Senhor, que é o anjo Gabriel, falou ao Felipe, né? Dizendo: levanta-te ali, é um contexto de uma história, mas o importante é a gente ver que falando do anjo do Senhor. Então, Gabriel era considerado o anjo do Senhor, né? E ele foi aquele que foi enviado a falar com Felipe para que ele fosse ali naquele caminho de Jerusalém, que aí ele vai batizar um homem lá, né? Muito bem, aí tem história, né? Inclusive vai até continuar nesses próximos versículos, que eu gostaria que o irmão Orlando escolhesse o próximo irmão ou irmã para que lesse Tem uma Atos situação 8, também 29 interessante. e assim também comentar. Tá, eu vou escolher aqui, mas antes de escolher, tem uma situação interessante que a gente reconhece a grandeza de Deus como onisciente, onipresente e onipotente, não é isso? E claro que a onipotência de Deus se dá por ele ser Deus, né? O universo nas suas mãos cabe na palma da sua mão, né? O poder dele é muito grande. Mas como o exército de Deus, o exército do Senhor, os anjos são muitos também, então o Senhor vê toda a terra através dos seus anjos, ou seja, ele sabe de tudo. Tudo o que acontece em qualquer lugar, nas profundezas, nos ares, debaixo da terra, em qualquer lugar que seja, ele sabe de tudo. Por quê? Porque ele sabe através dos seus anjos, como o exército que trabalha em prol daqueles que hão de se salvar, né?
não sei se eu estou correto, mas tem essa parte, né, que a gente sempre cita, ouve ser citada, a grandeza de Deus, né, e nada menos do que os seus anjos também que trabalham em prol disso tudo, né. Vamos lá, deixa eu escolher aqui, deixa eu ver aqui na lista. Vamos ver que a irmã Verusca, Verusca, isso? Paz a todos. Bom, eu cheguei agora, irmão, então é para eu ler Atos 8:29? Isso. Irmã Verusca, aproveita e lê também o Atos 8:39, o 8:29 e o 8:39 também. Tá Por bom. favor. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais. E não ouviu mais o eunuco, e jubiloso, continuou o seu caminho. Bom, eu não sou boa para explicar, né? Não tenho assim esse dom do entendimento, mas acredito aqui que tá. Como eu cheguei agora, acredito só que tá chamando, né, para juntar-se. Eu não sei quem tá chamando quem, e eu peço ajuda dos irmãos aí para me ajudar agora. Amém. Muito obrigado, irmã Verusca. Alguém? Algum irmão, alguma irmã quer ajudar a irmã Verusca? Sim. Irmã Verusca aqui está citando a história bem interessante de Filipe, né, quando ele é encontrado ali com o eunuco, numa carruagem, e ali eles começam a pregar, né, para o eunuco, e ali acontece um batismo, né? E o ato que interessante que chamou a atenção da leitura é o arrebatamento de Filipe, né, que ele foi arrebatado. Depois que aconteceu esse ato com o eunuco, quando ele se virou, ele não viu mais Felipe, né? Porque ele foi arrebatado, vamos se dizer, teletransportado, né? Misteriosamente, que ninguém ali mais o viu. E ali conta a história que ele já foi para, me esqueci que o nome da cidade, quem lembrar aí pode falar. Mas ele se encontrou lá na nossa cidade. Então, ou seja, é um poder que foi usado ali junto com Felipe através do anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? É o Espírito Santo, né? Conhecido como Gabriel. Então, esse foi aqui a história que aconteceu com ele. E o autor dessa história aí, mais uma vez, atuando a favor daqueles que hão de se salvar, o Espírito Santo, né? Como foi dito na leitura mais atrás aí também. Amém, obrigada. Amém. Muito obrigado, irmã Irlanda. Então é isso mesmo. Então aqui o intuito é ver que o Espírito, né? O anjo do Senhor, que é Gabriel, ele também é conhecido como Espírito. E aí foi falado o anjo do Senhor, o primeiro ali, o segundo já falou Espírito, né? E disse o Espírito a Felipe, então o próprio anjo Gabriel, e no terceiro slide falou, né, o Espírito do Senhor. Só trocou, né, o anjo do Senhor, o Espírito do Senhor. Então é o próprio anjo Gabriel. Ele que participou aqui dessa história, né, em Atos 8, ali com Felipe. Muito bem, então é como falou ali, o anjo do Senhor é chamado também de Espírito e Espírito do Senhor. Muito bem. Vamos para o próximo slide. Irmã Verusca, escolha a próxima pessoa que irá ler Apocalipse 1:1 e Apocalipse 22:6. Amém. Irmã Babi. Amém. Vamos lá. O Pai deu a revelação das coisas futuras a Jesus e ele ao seu anjo. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse 22:6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras.
E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, aqui os 2 versículos, né, fundamentando o que foi dito nesse tópicozinho aqui embaixo, né? Que Deus Pai, ele deu revelação das coisas futuras a Jesus, e ele deu ao seu anjo que, conforme estudos a gente entendeu, que é Gabriel, né? Ele deu a revelação das coisas que vão acontecer para ele, para então compartilhar com os seus servos aqui na terra, né? Foi isso que eu entendi. Se mais alguém quiser complementar, fica à vontade. Amém. Muito obrigado, irmã Bárbara. Então, o irmão Erlando primeiro levantou a mão, e depois que o irmão Erlando terminar, irmã Cleiriane também tem a oportunidade de falar. Interessante aqui em Apocalipse, que a Babi leu, tanto no versículo 1, no capítulo 1 e 1, e o 22 e o 6, aqui quebra totalmente a teoria da Trindade. Que às vezes ela fica muito confusa, né, para quem não tem familiaridade com essas leituras, se torna bastante assim, a gente fica um pouco confuso, né, se não entender bem. E a Trindade, ela acaba sendo um ponto também bem atrativo a se entender. Mas aqui a gente vê que claramente a gente vê que quebra essa teoria da Trindade, porque primeiro é Deus. Depois ele envia o quê? Ele envia o anjo. E o anjo notifica a João Batista. Então, se o anjo, ou seja, o Espírito aqui, falando melhor, fosse um Deus, ele não necessitaria de revelação, porque ele mesmo já sabia de tudo. Então, ele está recebendo uma ordem de quem? De Deus. Embora que a gente cite que o Espírito Santo é um Deus, mas ficaria muito inferior ao Deus Pai ou até mesmo Deus Filho, né? Não se encaixaria em uma característica de Deus Criador, Deus onipotente, onipresente e onisciente. Então, só para ficar, né, entendido aqui que esses versículos quebram a teoria da Trindade, a crença de 3 deuses. Amém. Muito obrigado, irmão Orlando. A irmã também que levantou a mão, a irmã Cleriane, quer falar alguma coisa? Paz, irmão. Não, eu levantei a mão sem querer aí. Amém. Então seja bem-vindo, irmão, ao estudo. Estamos aprendendo sobre o Sou Davi, segundo filho do dever. irmão Mateus. Irmão Davi? Sim, filho do irmão Mateus. Irmão Mateus. Então tá bom, seja bem-vindo, então, irmão Davi. Esteja participando aí conosco aí sobre o segundo dever, que é sobre o Espírito Santo. Então nós estamos aqui descobrindo quem é esse Espírito Santo que nós comentamos no estudo anterior. Muito bem. Alguém mais quer comentar? Então tá aí. Realmente, como o irmão Orlando comentou muito bem, o primeiro, né, o segundo está falando aquilo que nós vimos também, né, que Deus enviou seu anjo, né, ali para os profetas para mostrar as coisas que em breve iam de acontecer, né? Então a João, então Deus enviou o seu anjo, o próprio anjo Gabriel, para ali revelar as coisas futuras, né, que breve deveriam acontecer também para o profeta João. Irmão Menezes Júnior? Não está saindo som, Ju. Obrigado, irmão Demetrios. Então, como nós estamos acompanhando a linha de raciocínio, o Senhor Jesus prometeu o envio de um Espírito Santo chamado de outro Consolador, e uma dessas funções desse Espírito Santo, o outro Consolador, era revelar as coisas futuras aos seus servos, ao seu povo. E aí nós vemos que a Bíblia chama anjos do Senhor, nós temos um anjo especial que tem essa missão de revelar as coisas futuras. O livro de Apocalipse é um dos livros que revelam as coisas futuras ao povo de Deus. E isso foi revelado de Deus Pai para Jesus, e Jesus revelou para esse anjo especial, o seu anjo particular, né? E esse anjo então revela para os seus servos, os profetas. Aqui no caso,
o profeta João, que revelou essas coisas futuras. Então, nós percebemos que aquela promessa que Jesus fez lá atrás de enviar um outro consolador já começou a se cumprir nesse momento, né? Esse Espírito Santo, esse Espírito, um anjo, que é particular de Jesus e do Senhor Deus, que revela as coisas futuras ao seu povo através do livro de Apocalipse. Amém. Muito obrigado, Menezes Júnior. Alguém mais quer comentar? Muito bem. Então vamos para o próximo slide. Irmã Bárbara, escolha a próxima pessoa que irá ler Apocalipse 2:7 e Apocalipse 22:16, 17. Irmão André aqui do meu lado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E o que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus enviou o seu anjo, o Espírito, para anunciar as profecias às igrejas. É muito interessante quando se fala de Espírito, né? Porque Jesus enviou o seu anjo, seu braço direito, por assim dizer, né? Seu anjo particular, o anjo Gabriel. E tem outros espíritos também. Porque a gente percebe no livro de Apocalipse que cada igreja tem um espírito. Tem os 7 espíritos das 7 igrejas que são representados pelo castiçal, né? Então ele trabalha dessa forma, enviando os anjos em auxílio, em revelação, para que o seu povo sempre tenha em mente o que irá acontecer para que possa estar preparado, para que não venha como um ladrão e ele diga que não foi avisado de nada. Então temos a Bíblia, temos os testemunhos para que a gente possa estudar, se preparar, estar atento às profecias. E a maneira que Deus revela é enviando o seu anjo, os seus anjos para o nosso auxílio. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão André. Alguém mais quer comentar? Então tá aí. Bem comentado. Então vamos para o próximo slide. Irmão Menezes Júnior, quer comentar? Só comentando, né, interessante, como nós vemos que existem pessoas envolvidas no plano da salvação, né? Nós temos Deus, que conforme João 3,16 amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então, Deus Pai e Deus Filho, nós enxergamos eles ali no projeto da salvação. E nós vemos agora também o Espírito, né, o Espírito Santo, o outro Consolador, o Anjo do Senhor, tendo participação também nesse convite à salvação, né? Ele tem esse papel de ajudar, né? Não fala também que os anjos não são espíritos enviados a favor dos homens na sua salvação? E nós vemos também o papel da igreja, né? A esposa dizendo, vem fazendo o chamado também às pessoas do mundo. Então, por ter essa participação no plano da redenção, Deus Pai enviando seu Filho, Jesus dando sua própria vida, o Espírito Santo liderando todos os outros espíritos santos, né, a serviço da salvação do homem, eles são citados na hora do batismo, né? E esse batismo de salvação, ele é feito em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, que são 3 poderes envolvidos na salvação da humanidade. E a esposa também entra aí nesse trabalho. Olha a importância da igreja também. Amém. Isso é verdade, né, Menezes Júnior? Como é maravilhoso. O plano da salvação, né? Que foi ali planejado e sendo concretizado agora nesse momento em nossas vidas também, né? Muito bem. Vamos para o próximo slide.
Então, descobrimos, então, com a leitura dos versículos, que existe um anjo especial, o qual Jesus chama de meu anjo, responsável por revelar os acontecimentos futuros do livro de Apocalipse ao profeta João. Como identificamos que é o anjo de Jesus, o anjo do Senhor? Como identificamos quem é o anjo de Jesus, o anjo do Senhor? Então nós vamos identificar, né? Nós vimos aí nesses versículos, nós vemos que existe falou do exércitos dos céus, que a gente sabe que é os anjos de Deus, e sabemos que isso é um espírito. Então nós vemos que os anjos são considerados espírito. Então, os dois são a mesma coisa. Não há uma distinção entre anjo e espírito. Eles são as mesmas coisas. Espíritos e anjos são a mesma coisa. E existe um anjo especial, que é esse meu anjo que foi citado, né? Então, meu anjo, principalmente esse anjo do Senhor, ele aparece bastante em Apocalipse, porque ele que foi ali através, como falou no né? Deus revelou a Jesus, Jesus é o seu anjo, e o seu anjo ao profeta João, né? Então, e o profeta João a todas as igrejas, né? Que vai ser revelado. Então, o anjo do Senhor, ele é citado. E aí ele também é chamado de espírito. O próprio anjo do Senhor, ele é chamado de espírito. Então, nós vemos que o anjo ele pode ser conhecido como espírito também. Então, como nós vamos identificar agora quem é esse anjo do Senhor, né? Nós identificamos que anjo e espírito são a mesma coisa. E agora nós vamos identificar quem é esse anjo do Senhor. Aí fica a pergunta, né? Então vamos para o próximo slide. Identificar. Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos lá. Em toda a Bíblia só encontramos um ser que sempre esteve se relacionando com os profetas, lhe explicando as profecias. Isso é verdade. Em Daniel nós vemos isso. Em Apocalipse nós vemos isso, né? Existe um ser que estava ali sempre com as profecias. Ele está sempre podemos dizer, nos momentos mais importantes assim da Bíblia, né? De revelações. Existe esse anjo. Então nós vamos descobrir através desses livros e capítulos e versículos. Então, vamos lá para o primeiro versículo, Apocalipse 22, do 6 ao 9. Quem foi a última pessoa que leu? O irmão André. Irmão André, escolha a próxima pessoa que irá ler. Eu escolho a irmã Rosana. Irmã Rosana, o microfone acho que está desligado. Ah, sim. Aí. Desculpe. Há um anjo chamado de anjo do Senhor, que é conservo dos profetas, ou seja, trabalha junto com eles para Deus. Conforme Apocalipse 22, 6 a 9, diz assim: E disse-lhe, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que prestem bem. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que nos mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. É para comentar? Sim, irmã Rosana. Com relação ao dever que fala sobre o anjo, que é o anjo mensageiro, que é o anjo conselheiro, aqui ele faz mais um papel dentro das profecias, principalmente a de Apocalipse, conforme as visões de João, ele foi mostrando todos os acontecimentos e João se maravilhando com cada coisa, e a gente se coloca no lugar de João e vê então que é tão maravilhoso estar perto de um ser que vai falando, orientando, nos confortando, nos animando, e realmente dá, às vezes, para confundir e querer fazer certos movimentos ou certas
eu me coloco no lugar dele, né? Há certo movimento, conforme o nosso sentimento, a gente quer, nossa, um ser de luz, a gente quer realmente adorar, ficar perto, né? Se humilhar na presença. Então, de repente, ele vacilou nesse sentido, né, João, de querer adorar o anjo. Tanto é que ele se prostrou, né? Fazendo menção assim, o anjo, opa, não, que anjo é esse, né? Conforme a gente falou aí, vocês falaram, na verdade, é o anjo do Senhor. E esse anjo é o anjo que vai ajudando os profetas a desvendar as profecias, é o anjo que vem desde lá do Gênesis, vem descrevendo cada situação, e aqui chega em Apocalipse, ele é, assim, uma maravilha, né, para João, que estava ali solitário e tudo mais, preso, ele se tornou ali como um servo fiel do Senhor, mostrando todas as palavras verdadeiras que o profeta precisava. E nós hoje precisamos dessas palavras verdadeiras, dessas palavras fiéis e das profecias de Daniel, de Apocalipse, dos profetas maiores e menores, tudo unindo-se como se fosse uma corrente. E quem lê com reverência, com adoração, com fé, este livro, como toda a Bíblia, este livro representa, né? Então, quem lê com fé deste livro bebe de águas profundas. E João sentiu isso. E quer passar através desse contexto aí para a gente o mesmo sentimento. O mesmo sentimento de reverência, de adoração, de temor, de fé. Ele quer passar aí através da mensageiro, né? Descrevendo toda essa situação. E descrevendo um conservo do Altíssimo, que é para nos servir também. Né? Os anjos são para nos servir. E tem mais coisas aí. Deixar para os irmãos comentarem também. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Rosana. Alguém mais quer comentar? Irmão Orlando? Interessante a leitura que a irmã Rosana leu. Aí vem aquele questionário que a gente vê aqui a responsabilidade do Espírito Santo, o quão responsabilidade ele tem. E a gente sabe que o oposto do amor é o ódio. E quem está aqui na Terra são os anjos maus junto com Satanás. Eles desejam adoração, eles querem adoração para si. A gente vê que Satanás fez isso com Cristo, né? Ele quis trazer a exaltação para si. Mas ao contrário do Espírito Santo, ele não deseja adoração para si. Ele está aqui para nos servir, ele está aqui a pedido de Deus, a pedido de Cristo, né, que foi enviado por ele, para nos ajudar a encontrar o caminho e a nos salvar. E a gente fica pensando na nossa fraqueza, somos mortais, somos meros mortais e pecadores. Claro que uma luz intensa, se a gente se deparar com ela, até a gente vai ficar meio sem saber o que fazer, né? A gente não sabe identificar um anjo da presença, se é Deus, se é Cristo, se é um anjo, porque é muita luz. É muita luz. Então, se a luz do anjo a gente não consegue lidar com ela, imagina a de Cristo, né? Então, isso aconteceu com Daniel. Em várias situações, ele adoecia, né? Quando ele tinha as visões, ficava doente, pelo fato que a nossa matéria não suporta. E aqui a gente vê que João, além de ouvir, ele viu o anjo. A gente não sabe como é que ele ficou depois também, né? Mas aqui a responsabilidade não foi aqui de João Batista, porque talvez ele não soube identificar se era Cristo, ou se podia adorar, ou se não podia. Mas o anjo ali foi bem responsável, porque ele falou, não faça isso, né? Eu sou conservo teu, não me adore, mas adore somente a Deus. Então, essa responsabilidade a gente vê que existe na hierarquia, vindo tanto de Deus com seu filho, chegando até o anjo, né? Ele faz aquilo que ele foi mandado fazer. E nós, como somos pecadores, eu acredito aqui que a isenção, se João se prostrou para adorar, não foi na questão de
ele não soube identificar aqui quem era essa luz gloriosa, né? E qualquer um de nós também, se a gente sentir ou ver ou presenciar, a gente talvez não vai identificar, a gente vai querer realmente adorar pela questão da presença, né, que é muito grande e a gente não suporta. Mas a responsabilidade do anjo é se identificar quem ele é. Olha, não faça isso, né? Eu não sou Deus. Então, mais uma vez aqui quebra a teoria da Trindade, né? O anjo se identificando aqui como um auxiliar, um conservo nosso, para nos ajudar. É isso aí. Amém. Muito obrigado, Merlando. E o interessante, né, que a gente sabe que esse anjo, né, que é o anjo do Senhor, o anjo do próprio Senhor Deus, ele é um anjo especial, né? Então ele tá, podemos dizer assim, ele é o terceiro na hierarquia que a gente sabe. E esse próprio anjo, ele não aceitou. Olha só, então esse próprio anjo, que é o anjo especial, é o anjo particular do próprio Senhor, ele não aceitou a adoração ali a hora que João se prostrou, porque a gente sabe que quem foi o anjo, que ali como falou, eu, João, vi aquele e eu vi estas coisas, né? Aquele que vi e eu vi estas coisas. Então, é aquele que revelou a profecia, né? Então, de Apocalipse para ele. E ele, naquele momento, se prostou a esse anjo especial, que é o próprio anjo Gabriel, e ele não aceitou. Então, nós estamos vendo aí que a própria Bíblia dá esse relato interessante. Que o anjo mais especial, o particular, não aceitou a adoração. Então, realmente, como o Orlando falou, aí quebra a trindade, né? Então, aí já quebra toda aquela explicação que o pessoal dá sobre a trindade, né? Muito bem, irmão Menezes Júnior. E, embora esse tema da não adoração ao anjo seja muito importante nesse momento, realmente, de fato, como os irmãos estão comentando, a gente precisa se atentar bastante ao detalhe que ele diz, né? Que ele é conservo, como bem explicou a irmã Rosana, ele é conservo dos profetas. Então, a gente vai ver que esse anjo do Senhor, aquele anjo que Jesus chama de seu, ele é um anjo que tem muita intimidade, um relacionamento de trabalho, né? Junto com os profetas. Isso é uma informação importante para a gente conseguir identificar quem é esse anjo do Senhor. Quem que é o anjo de Jesus. Amém, meu Menezes Júnior. Isso aí. Então, como foi falado lá em Hebreus, né? Eles são os administradores a favores daqueles que irão herdar a salvação, né? Como nós vimos no primeiro versículo que foi lido aqui, não podemos dizer a mesma coisa, né? Que ele é conservo. Então, eles estão ali para trabalhar junto conosco, né? Para Deus, para ganhar a salvação também ali, para aqueles que vão herdar a salvação. Muito bem. Vamos então para o próximo slide. Irmã Rosana, escolha a próxima pessoa que irá ler. Eu não sei se a irmã Valdiva já falou. Escolho ela. Paz a todos, eis-me aqui. O anjo do Senhor transmite a mensagem do Senhor dos Exércitos ao profeta Zacarias. Zacarias 1, do 12 e 13. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: O Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra os quais estivestes irado estes 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. Eu li, mas eu acho que hoje eu quero mais entender. Eu gostaria que alguém me ajudasse na explicação. Amém. Muito obrigado, irmã Valdiva. Alguém quer comentar o que a irmã Valdiva leu? Então, o anjo do Senhor que nós estamos vendo aqui, aquele anjo particular, ele foi aquele que foi enviado para falar com Zacarias naquele momento, né? Naquele questionamento de Zacarias, né? Falando aqui, né? Até quando Deus não teria compaixão. Então respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo com palavras boas e palavras consoladoras. Então o anjo do Senhor, naquele momento, que a gente sabe quem é,
falou ali, respondeu através de uma mensagem do Senhor, que é o Senhor do ó Senhor dos Exércitos. A gente sabe quem é o Senhor dos Exércitos, né? Sabe quem é os exércitos, que é os anjos, como nós vimos, e o Senhor, que é o próprio Cristo. Então, o Senhor dos Exércitos, ele estava fazendo esse questionamento ali a ele. Então, ele respondeu. Então, o Senhor respondeu ao anjo, o próprio Cristo respondeu ao seu anjo, que é citado ali o primeiro, né? O anjo do Senhor, que estava falando com Zacarias naquele momento, agora consolando ele daquele questionamento. Então, como falou ali, o anjo do Senhor, ele transmite a mensagem do Senhor dos Exércitos ao profeta Zacarias. Então, o anjo do Senhor, esse anjo particular, esse próprio anjo do Senhor, ele é responsável também por transmitir as mensagens do Senhor dos Exércitos, que é o próprio Cristo, ao profeta Zacarias. Muito bem, alguém mais quer comentar? Vou copiar e colocar. Irmã Rosana? Aí nós vemos também o privilégio que os profetas tiveram, que nós temos esse mesmo privilégio, apesar de nós não vermos como eles viam os anjos, mas a gente sente que existe um mensageiro ali correspondendo assim nossos anseios, nossos anseios, nossos desejos são supridos com a presença desses seres santos. Acredito que todos os irmãos devem ter sentido a presença. O povo de Judá é um povo muito privilegiado dentro da profecia, é um povo que guarda um juízo. Para guardar um juízo, existem milhares e milhares de anjos servindo dentro do templo. Imagine quantos servos. Era uma infantaria, uma parte de uma infantaria que guardava o túmulo do Senhor. Cerca de 1.200 anjos. Imagine agora em nós, com um pouco desses seres que, não sei se é 70, não sei, só que não são poucos. Eles devem estar o quê? Ansiosos por nós estarmos ali entronizados, né, com a mensagem, estão aqui nos servindo, nos auxiliando, dando discernimento. Então, o profeta ali, naquele momento, ele intercala ali com o anjo, né, de uma maneira assim que ele fica espavorido, como é que a gente fala assim? É uma pessoa que está assim, incontente, mas contente assim, será que eu tenho esse privilégio, né? E a gente vai vendo a história de Zacarias, vai vendo que até ele riu, né? Porque se ele tivesse realmente com medo, ele não faria esse gesto. E aqui vem traçando, né, toda uma situação para que pudesse, então, vir o Messias ungido. Nossa, é muito maravilhosa essa leitura aqui. E os anjos ali acompanhando, e o anjo do Senhor na frente, fazendo todo o trâmite do aconselhamento, da orientação, da instrução para os seus servos. E assim mesmo eles querem fazer conosco. Esse é o meu comentário. Agradeço a oportunidade. Amém. Muito obrigado, irmã Rosana. Olha, 2. Irmão Erlando primeiro, e depois o irmão Menezes Júnior. É só uma pergunta aqui nessa leitura. Há uma intercessão do Espírito Santo, ou seja, há uma intercessão do anjo do Senhor por nós? Existe a intercessão dele por nós? Irmão Menezes Júnior? Aqui nós temos 2 comentários interessantes, né? Um já respondendo a mensagem do irmão Erlando, a pergunta do irmão Erlando, e o outro comentando a própria situação, né? Então a gente vê que esse anjo está envolvido nos acontecimentos da libertação do povo de Babilônia, dos 70 anos que eles estavam lá, né? Mais uma pista importante para a gente, quem que é esse anjo do Senhor que está ligado aos acontecimentos lá do povo na Babilônia, né? E a resposta do irmão Orlando é importante. Olha que legal aqui, o anjo intercedendo junto ao Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor dos Exércitos. E aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vemos que o Espírito Santo também faz um trabalho de intercessão, né? Lá ele fala que ele leva as nossas orações, como é que fala? Traduz até os nossos gemidos inexprimíveis, né? E leva ao Senhor Jesus, né? E leva ao Pai. Então nós vemos que, de fato, embora o nosso único mediador entre aqui nós e o Pai é Jesus Cristo,
o Espírito Santo também tem um trabalho de intercessão, levando as nossas orações, os nossos clamores, até os nossos gemidos inexprimíveis ao trono de Deus. Amém. Muito obrigado, meu Menezes Júnior. Respondido, então, a pergunta do Merlando, né? Muito interessante mesmo essa passagem de Zacarias. Muito bem. Maravilha, né, irmã Rosana escreveu. Então vamos para o próximo slide? Quem foi que leu? Foi a irmã Valdiva, né? Irmã Valdiva, escolha a próxima pessoa que irá ler. Irmã Valdiva, o microfone está desligado. Microfone. Irmã Valdiva, escolha a próxima pessoa que irá ler esse versículo. O microfone está desligado, irmã Valdiva. Eu acredito que a irmã Valdiva conseguiu. Consegui. É porque meu telefone está travando muito. O irmão Benjamin já leu? Lê para nós, Benjamin. Paz esteja com todos. Uma boa noite. 1 Reis 19:7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. O anjo do Senhor deu instruções ao profeta Elias. Irmãos, aqui podemos ver, né, que o anjo do Senhor ele está a todo momento ajudando os profetas, né, porque ele é, como foi citado, ele é o nosso conservo, né, servo do servo. Podemos ver aqui, né, que o principal intuito do anjo do Senhor é ajudar nós. Outros irmãos aí podem comentar. Amém. Muito obrigado, irmão Benjamin. É isso mesmo. Alguém mais quer comentar? O irmão Menezes Júnior colocou, né? Consolando os servos de Deus, né? Olha só, lembra que Elias estava passando ali por um processo de... Podemos dizer assim, tem estudiosos que dizem que ele estava passando até por... Podemos dizer que ele passou por um momento de depressão, né? Hoje conhecida, né? A doença que ali naquele momento não era conhecida, né? Não é citado na Bíblia, mas hoje, se nós formos ler, naquele momento ele passou por ali por uma depressão. E ali o anjo, como o irmão Menezes Júnior escreveu, foi consolar ele ali, né? Naquele momento, instruir, como falou ali, né? Ele deu as instruções. Então ajudou ele naquele momento, né? Tocou ele ali, levanta-te, Elias, né? Porque agora o caminho que você vai seguir é longo. Então dando a instrução do que ele deveria fazer, mas ele consolou ele naquele momento que ele estava passando ali de uma depressão, podemos dizer, né? Então o próprio anjo do Senhor, como o Benjamin falou, né? O próprio anjo do Senhor foi enviado ali para fazer esse trabalho ali com Elias. Muito bem, vamos para o próximo slide? Morlando levantou a mão? Uma coisa só interessante é que aqui a gente vê as histórias dos profetas e a gente sabe que uma boa parte hoje do judaísmo eles são unicistas, né? Eles acreditam em Deus como um só. E aí a gente vê todos esses acontecimentos aqui no passado, embora que a gente hoje traduza isso tudo, a gente sabe, né? Quem é o Filho, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Eu acredito que lá, talvez eles não sabiam identificar tudo isso, não sei também, mas pelas aparências aqui, pela questão hoje que eles entendem que há um Deus só,
é o unicismo, né? E isso que aconteceu muito na história dos profetas. A gente vê lá que Abraão, quando ele foi oferecer lá Isaac, a gente vê que a ligação do o anjo do Senhor é muito próximo a Deus. Então, às vezes, lá ele estava se identificando como sendo um Deus, mas não era Deus, né? Ele falava por Deus, praticamente falando ali como um Deus, né? Quando Abraão levanta o cutelo ali para sacrificar Isaac, ele fala: não faça isso, porque agora eu sei que tu és servo do Senhor. E mais atrás um pouco, ele fala como se ele é Deus, né? A própria voz aqui do anjo do Senhor, ele se identificando como se fosse Deus, mas depois ele vai se identifica e ali causa, meio que na nossa leitura hoje, uma confusão, né? Mas é pela proximidade que ele tem com o Pai, então ele se apresentava dessa forma aos profetas e muitos ali, talvez ali, não sabiam identificar isso, se era o Deus, por isso que aqui João ele acabou se prostrando, né, diante do anjo para adorar, porque talvez, eu não sei, eu estou dizendo assim, não tinha essa identificação como nós temos hoje, né, sabemos identificar o Deus Criador, o Filho, né, que é Criador também, e o Espírito Santo, que é o mediador, o consolador, né, essa é a curiosidade mesmo. Amém. Muito obrigado, irmão Orlando. Alguém mais quer comentar? Temos uns comentários também que o irmão Júnior escreveu, a irmã Rosana escreveu. É muito bom estudar as profecias e instruções do Senhor. Exatamente. Irmão Menezes Júnior, novamente o anjo do Senhor ligado com o profeta, né? A irmã Rosana escreveu, e unitarismo também, e sério isso, e unicismo puro. Aí ela escreveu mais também: um anjo comissionado a ser representante do Altíssimo, que categoria, que bela hierarquia, né? Exatamente, ele estava ali para representar o Altíssimo, né? O próprio Deus ali, e esses anjos sempre ligados, né? Esse anjo do Senhor, o anjo do Senhor, lembra? Que é o anjo particular, ele está sempre ligado a um profeta. Ele sempre, quando ele aparece, ele está sempre falando, normalmente ele está sempre aparecendo falando com um profeta, né? Tá, no seu caso lá de Maria, que nós vemos também lá, né? A mãe de Jesus. Muito bem, vamos para o próximo. Daniel 7, 15 ao 16. Irmão Benjamin, escolhe a próxima pessoa que irá ler. Vou escolher o irmão Leandro para ler. Escutar aí, eu vou escolher o irmão Leandro para ler. Irmão Leandro. Irmão Leandro, seu microfone está desligado. Acredito que ele não consegue ler, irmão Benjamin. Acho que ele ainda não comentou. Escolha uma outra pessoa. Então eu escolho a irmã Ariana aí para ler. Paz a todos. Amém. Iniciar a leitura. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse: fez-me saber a interpretação das coisas.
Um anjo do Senhor fez Daniel entender o significado das profecias que haviam sido mostrado a ele. Aí, né, já foi, assim, falou, né, que fez a visão e o anjo demonstrou, né, que já a interpretação para ele saber, né, o que ia acontecer. E o irmão Demetrios poderia explicar melhor para mim, por favor? Amém, Mariana. É isso Obrigado pela mesmo. oportunidade. Amém. Nós agradecemos pela leitura. Muito obrigado, Mariana. Então tá aqui, nós vemos Daniel também, que é um profeta, né? Ele também ali foi enviado um anjo para que ele fosse agora interpretar aquela visão de Daniel 7, né? Que é aquela visão dos animais. E ele queria entender aquela visão, né? E que ele teve. E aí foi enviado, né? Cheguei em mim a um dos que estavam perto, né? Então é o anjo do Senhor. E ele foi ali comissionado para poder fazer Gabriel, ou para fazer Daniel, perdão, entender o significado daquela visão que foi mostrada a ele, né? Significado das profecias que havia sido mostrado a Daniel. Então, mais uma vez, né? Como o irmão Menezes Júnior está comentando, né? A ligação do anjo do Senhor com um profeta, e ele sendo ali responsável por dar interpretação também, né? Das visões que Daniel teve ali. Irmã Rosana? Eu só queria comentar uma coisa que quando eu tô lendo esse livro, Daniel, essa parte aí, eu fico como se estivesse escutando assim: ei, Daniel, ei, Gabriel, faz entender aí, esse homem aí, a profecia, entende? É muito interessante isso. Verdade, né, irmã Rosana? Podemos imaginar, né, que Daniel pudesse estar falando assim, né? Me ajuda, né? Me ajuda a entender. Muito bom, irmão Menezes Júnior. E aí nós vemos que é interessante, em Apocalipse, né, nós vemos que o anjo de Jesus, aquele que ele chama de meu anjo, é quem revela as coisas futuras para João. Aqui em Daniel nós vemos o anjo também revelando as coisas futuras para Daniel. Os dois, tanto de Apocalipse quanto de Daniel, é um conservo dos profetas revelando o futuro. Amém. É isso mesmo, irmão Menezes Júnior. Conservo, né, ali procurando ajudar naquele momento, né? Então, tanto a João quanto a Daniel. Irmão Menezes Júnior, tá. Sei que ele ainda queria comentar. Muito bem. Irmão Orlando, levantou a mão? Posso fazer uma pergunta pro... Aí o João não vai responde? Posso? Pode. E com relação a essa leitura, a gente vê que o anjo aqui se apresentou a Daniel. Quer dizer, ele pediu essa explicação mais uma vez a Daniel. E o anjo vai e faz essa missão. Aí minha pergunta seria, seria o anjo um poder inferior a Cristo por ele se apresentar a nós e Cristo não? Porque que tem que... Por que Jesus faz essa ligação com o anjo para se relacionar com nós, sendo que Cristo também pode fazer esse trabalho, ou nós não daria conta da presença de Cristo e ele envia o seu anjo, que poderia ser um poder inferior que nós suportamos? Queria entender, tem em relação com essa questão, porque a gente, eu não sei, eu estou fugindo um pouco da ligação aqui que nós estamos aprendendo quem é o anjo, né? Mas só por situação, curiosidade, seria Cristo aqui o poder máximo entre ele e o anjo, por isso ele não se comunica com nós direto e envia o Espírito ou o anjo para se comunicar com a gente. É um poder mais acessível a nós, seres humanos? É mais ou menos assim? Irmão Menezes Júnior? Oi, irmão Demetrios, eu não ouvi, pode falar novamente? O irmão Orlando fez uma pergunta para você. Se você puder repetir, eu não pude ouvir no momento.
Consegue repetir, Orlando, a pergunta? Deixa eu posso sim, se eu conseguir me lembrar de todas as perguntas. E, Júnior, seria, no caso assim, nós somos ser humano e não suportamos a presença de Cristo, e por isso Cristo usa o anjo, que é o anjo do Senhor, para nós hoje o Espírito Santo, como um poder acessível que nós suportamos, porque até mesmo o anjo a gente se adoece, se os profetas se adoecerem, eu acredito que nós também, se vê, a gente adoece. Seria isso o motivo de Cristo enviar um terceiro para fazer essa mediação, sendo que ele é um poder maior e a gente não suportaria? Seria mais ou menos assim? Tem uma questão, irmão. É que Jesus, quando ele veio ao mundo como homem, tanto pela palavra de Deus, como principalmente pelos escritos da irmã White, nós percebemos que Jesus ele vai permanecer eternamente nesse corpo glorificado. Então, ele envia os seus representantes, né? É como se fosse um rei que não está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas envia os seus servos para fazer o trabalho. Então, os anjos do Senhor, o anjo do Senhor e os anjos do Senhor, eles estão em grande número, em grande quantidade, para fazer o trabalho de Cristo, né? Ele está aqui conosco, nos ajudando, enquanto ele está lá no céu, sendo o nosso sumo sacerdote, ele envia os seus anjos para fazerem o seu trabalho aqui na terra. Irmã Rosana? Eu queria comentar com Vamos imaginar que tenha um ser e esse ser se multiplique, como as pessoas falam aí fora. Se multiplica e está em todo lugar. Seria assim realmente? O que vocês acham? Interessante, né? E aí, pessoal? O que vocês acham? Alguém quer responder? Eu não acredito nessa teoria de que é um ser que se multiplica. Eu acredito que é um ser que está como um líder, um representante, um dirigente à frente de vários outros que estão na mesma missão. Eu acredito que ele está à frente como se fosse um general, mas que os demais espíritos santos, né, os anjos, estão trabalhando sobre as ordens daquele anjo principal. Senão não existiria a palavra hierarquia, né, irmão Júnior? Amém. Muito bem. Alguém mais quer comentar? Então vamos para o próximo slide. Como vimos nos estudos anteriores, a Bíblia nos apresenta o nome desse anjo como sendo o anjo Gabriel. A irmã Bárbara, levanta a mão. Foi sem querer, Dê. Então tá bom. Vamos lá. Então, a Bíblia nos estudos anteriores nos apresentou esse anjo como sendo o anjo Gabriel. Então, ali o primeiro, um anjo do Senhor. O segundo, o interlocutor entre Jesus e os profetas, né? Então, ele ali era aquele que estava ali, recebia de Jesus e ele passava para os profetas, seja instruções, seja interpretações. Então, ele fazia esse trabalho ali. Quem é o terceiro, né? Quem faz ser compreendido as visões e os seus significados. O quarto, o anjo que assiste diante de Deus, então ele está na presença de Deus, ele está ali na presença de Deus, esse anjo. E o quinto e o último, o mensageiro das boas novas e das profecias, né? Como nós vimos que ele faz, né? Para enviar ali as mensagens, né? E ali nós vemos a referência do estudo anterior, que ali ó, tá essas referências. O irmão Benjamin pediu até para jogar no grupo depois, nós iremos jogar, a irmã Bárbara vai jogar lá no grupo, isso daí, para os irmãos sempre anotarem, né, essas referências, quiserem grifar na própria Bíblia, né, é bom,
para anotar essas referências, esses versículos também, que se refere ao anjo do Senhor como sendo Gabriel, como a gente estudou nos estudos anteriores. Muito bem, alguém mais? Irmã Rosana? Eu só queria fazer uma consideração com relação aos slides, que os jovens que pudessem fazer a leitura desses slides quando tivessem o estudo do CEJA, no caso presencial aí no programa que vai ter, né, em março, né, que os jovens se destacassem na leitura e interpretação destes slides, ficassem na frente, aí teria pontos, é só uma colocação. Amém. Isso mesmo, irmã Rosana, é verdade. É bom a gente se aprofundar para o CEJAR, né? Muito bem. Vamos então para o próximo slide. Sabendo que o anjo Gabriel é o único anjo mencionado na Bíblia, se comunicando com os profetas, trazendo as visões, instruções e revelações acerca do futuro, e que Jesus disse que o Espírito Santo, o Espírito de verdade, o Espírito da profecia, o outro consolador, era quem faria essas revelações, podemos compreender que o anjo Gabriel é o outro consolador. Então, Jesus, quando prometeu esse consolador, ele disse isso, né? Ele falou que ele faria essas revelações. Então, o que nos dá a entender que esse anjo, que foi ali proferido por Cristo, esse outro consolador que foi proferido ali por Cristo, é o próprio anjo Gabriel. É esse outro consolador. Olha só que interessante, tá vendo? Muito bom. Deus abençoe, bem explicado, né? A irmã Rosana escreveu no comentário. Então, tá aí, o próprio outro consolador é o próprio anjo Gabriel. Que legal, né? Então, alguém quer comentar? Então vamos para o próximo slide. Irmã Ariana, escolha a próxima pessoa que irá ler esse versículo. Muitos ainda não leram? Quem ficou ainda? A irmã Adriana, a irmã Adriele ainda não leram. Então, irmã Adriana. Paz a todos. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Junto com o Pai, o Filho e o anjo Gabriel, sendo outro Consolador, tem a missão de nos ensinar todas as coisas relativas à nossa salvação. Então aí, mais uma vez, a confirmação, né, diante desse versículo de João 14, 26, dizendo que o Consolador, né, o Espírito Santo. Então, mais uma vez, essa confirmação do anjo Gabriel sendo esse outro Consolador. Se alguém quiser acrescentar, fique à vontade. Amém. Isso mesmo, irmã Adriana. Então, muito obrigado, irmã Adriana. Aquilo que foi comentado no slide anterior tá aí. Aquele consolador, né? Essas são palavras do próprio Cristo, o Espírito Santo, que nós vemos que os anjos também são chamados de Espírito. Então, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então, como falou ali embaixo, né? Junto com o Pai e o Filho, o anjo Gabriel, sendo outro consolador, aquele prometido por Cristo, tem a missão de nos ensinar todas as coisas relativas à nossa salvação. E é como foi comentado também pelo irmão Menezes Júnior e pela irmã Rosana, né? Ele é o general de todos os anjos, né? Ele é o que está ali sendo o general e ele também envia outros anjos, né?
como ele é o comandante, ele também ele manda os outros anjos também para nos ajudar, né, para nos ensinar também as coisas relativas à nossa salvação. Então os outros anjos também, né, o anjo Gabriel sendo o comandante, os outros anjos também têm esse papel através do comando do anjo Gabriel para nos ensinar também sobre as coisas futuras, né, as relativas coisas relativas à nossa salvação. Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? Orlando? Eu acredito que o nosso horário já está finalizando, né? Ou não, ainda tem mais muitos slides, não tem? Tem mais alguns. Tá. Uma coisa interessante, eu acho que eu me lembro que a gente conversou, acho que no primeiro estudo que eu participei, bem lá atrás, né? De uns meses aí atrás. E a gente comentou, estava falando sobre esse assunto do Espírito Santo, e aí eu fiz aí uma forma de pergunta com questionamento, só para que o pessoal também se envolvesse, né? A gente está estudando sobre o Espírito Santo. Aí depois eu faço uma pergunta. O Espírito Santo, como o Júnior citou, ele intercede por nós, como gemido inexprimível. Mas as nossas orações que a gente faz, o Espírito Santo, ele leva essas orações aos céus, independentemente da gente pedir para ele ou não. E quando eu perguntei lá a questão do poder entre Cristo e o anjo, né, o Espírito Santo, que ele envia o Consolador, porque ele agora excede aos céus e recebe todo o poder e glória. Então, ele mesmo, ele se comunica com nós através do Espírito Santo, por isso que tem essa ligação entre o Espírito Santo e o Pai, e o Filho, né? E o Filho vai e intercede ao Pai. Mas a nossa relação, como eu citei lá atrás, até um tempo atrás, eu, né, particularmente, a gente quase não dá, assim, atenção para essa questão do Espírito Santo. A gente menciona ele, talvez, quando a gente lê a Bíblia, né, e entende que o Espírito Santo é o nosso Consolador, mas na prática, assim, do dia a dia, a nossa relação ela é direta com Cristo, que a gente percebe no próprio santuário, quando agora não tem mais o sacerdote, né, material, agora é Cristo, que ele intercede por nós nos céus, e agora essa porta está livre, né, essa porta foi aberta para nós gentios, então o nosso acesso agora não depende de um sacerdote na terra, mas o nosso acesso vai direto, né, para Cristo. Então, assim, no nosso dia a dia, por isso que eu perguntei, dificilmente, eu falo de mim, né? A gente ter a relação de uma oração específica que a gente faz, pedindo para que o Espírito Santo, né, interceda pela gente diante de Cristo, e Cristo vai, né, e apresenta ao Pai essas nossas petições ou aquilo que estamos necessitando. Mas, independente disso, a gente pede para Cristo, né, que ele envia o Espírito Santo para nós, e muitas das vezes a gente, no nosso inconsciente, talvez, a gente não tem nem muita consciência, mas acabamos que deixamos que essa terceira pessoa, que é o Espírito Santo. E depois Deus, ele vai e reforça. Jesus, ele reforça, né? Olha, aquele que for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, ele reforça aqui a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, né? Inconscientemente, como eu falei, a gente acaba que tem esse relacionamento com Cristo, né? E às vezes, assim, o Espírito Santo, quase a gente não menciona ele, né? Mas a gente sabe que ele está conosco. Mas quase a gente, no nosso dia a dia, a gente relaciona mais com o Filho, né? Que é Cristo, o autor da nossa salvação, né? Mas eu vejo que realmente o Espírito Santo ele tem essa ligação entre nós, porque é ele que está aqui todos os dias, é ele quem foi enviado, e é ele que está aqui assistindo, é como um técnico de enfermagem, né? O médico faz a prescrição, o enfermeiro faz toda a planilha, né? E dá para o técnico, quem vai fazer a medicação de todos esses medicamentos é o técnico, que vai acompanhar o paciente, que vai estar com ele, que vai dar banho. Então a gente acaba que é só nos meus pensamentos aqui e fazendo alusão do que a gente conversou um tempo atrás nos estudos, né? Que o Espírito Santo ele tem essa importância e talvez a gente passe despercebido, né? Amém. Muito obrigado, irmão Orlando. Irmã Rosana? Com relação
a gente não orar com anjos, a gente não se chegar mais perto de um anjo para poder se familiarizar com o anjo, de forma de que a gente exalte o anjo. Isso tudo requer uma orientação do que a gente tem falado sempre, sobre a hierarquia, sobre a ordem de Deus. Tudo no seu reino é organizado. Então, quando a gente tem a oração modelo dizendo Pai Nosso que está no céu, em nome de Jesus, termina, né? Então, é assim que a gente deve se reportar às coisas celestiais. A nossa oração é uma oração modelo. Começa pedindo o Pai e termina em nome do seu Filho. Então, o anjo sabe disso. Os anjos são organizados, eles sabem de todas essas coisas, sabem das nossas pessoas, sabem dos nossos anseios, eles nos amam tremendamente também. Tanto é que em um dos livros, se eu não estou enganada, Flores Escritos, tem um relato de que quando o pai entra em concílio com seu filho, os anjos vão descobrir, depois de um certo tempo, o plano da redenção. E eles queriam vir morrer pelos homens. Só que nenhum sangue de nenhuma criatura poderia substituir realmente o plano da redenção, era o sangue de um ser supremo. Então, era o filho, representaria, né? Então, ali explica bemzinho de que tudo que existe hoje, toda essa organização é para o nosso bem, somente para o nosso bem. E nós não conseguimos ver os anjos, porque algumas pessoas conseguiram, mas nós não conseguimos, né? E Deus sabe por que isso, e a gente deve agradecer, porque as pessoas que veem os anjos bons, elas também têm que ter capacidade de ver os anjos maus, e eles são terríveis, eles são tenebrosos. Eles fazem mal todo o tempo, maquinam, né? E tem aquele que os guia, né? Aquele que administra tudo. E assim como é no reino de Deus, tudo é administrado, tudo é organizado. Por que não no nome do anjo? Anjo, vai lá, fala por mim, não. A oração não é dita assim, né? A oração é organizada, dita primeiro para o Pai, depois em nome do Filho, agradecendo pelo sangue remidor. O plano da redenção é perfeito. Então, dentro desse plano da redenção, os anjos são nossos colaboradores. Eles levam, anotam tudo, cada pensamento, cada palavra naqueles livros. E aí, todos os dias, no culto da manhã, no meio-dia, no culto da tarde, que são os cultos principais, é levado aquele relatório. E eles estão contentes com aquilo e às vezes muito tristes. Eu acredito que é perfeito, como foi criado a questão de nós nos comunicarmos, né, com o Altíssimo, com o Reino dos Céus. Obrigado, agradeço a oportunidade. Amém, irmã Rosana, muito obrigado. Alguém mais quer comentar? Então vamos para o próximo slide. João 16:13. Irmã Adriana, escolha a próxima pessoa que irá ler. Irmão Menezes Júnior já leu? Verdade. Eu não li ainda, só eu pensei que eu tinha lido. João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si. Então, o anjo Gabriel, sendo outro consolador, ele é responsável por guiar a igreja de Deus em toda a verdade. Então, é ele que faz esse trabalho, né? Começou guiando a igreja de Deus lá no começo, no livro de Atos, é um dos momentos que o Espírito Santo mais aparece atuante, né? Então, ele estava ali guiando a igreja nos primeiros anos, né? No primeiro século, mas continua todo o tempo guiando a igreja de Deus a verdade. É ele quem faz o povo de Deus compreender a palavra, assim como fez Daniel compreender as profecias, assim como revelou as coisas futuras para João, assim também é ele que, enviado por Deus, ele está guiando, né, tem essa missão de guiar a igreja de Deus por toda a verdade. Por isso que é muito importante nós termos o Espírito Santo sobre nós, conosco, né, como nosso colaborador, nos capacitando,
porque no Apocalipse diz que a igreja de Deus, né, o povo de Deus, é aquele que tem o guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, o mesmo espírito da verdade. Então é importante termos ele ao nosso lado para nos guiar. É isso, irmão Demetrios. Amém. Muito obrigado, irmão Menezes Júnior. Alguém mais quer comentar? Então vamos para o próximo slide. Hebreus 1:14 e Gálatas 3:19. Escolha a próxima pessoa, irmão Júnior, para ler esses 2 versículos. Irmão Menezes Júnior, escolha a próxima pessoa. Ariane. Ele escolheu a irmã Ariana, novamente. Para mim ler novamente? Isso. Esses 2 versículos e esse textinho embaixo. Tá bom. Hebreus 1:14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir ao favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aí eu vou para o lado do Gálatas, né? Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viessem posteridades a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. O anjo Gabriel, sendo o outro consolador, lidera todos os anjos. Desde o começo trabalham em favor do povo de Deus, no plano da redenção. Ai, que bonito, né? Ver, né? Então, os dois são os consoladores, né? Os que liberam, ele que aí tá falando como que ele lidera os anjos, né? Ele que organiza essa parte. Essa função foi dada ao anjo Gabriel. Pode explicar para mim melhor, Júnior, por favor? Mas é bonito, né, a gente ver essa parte que as funções de cada um, eles nos ajudam, né? Amém. Muito obrigado, Mariana. Isso é verdade, né? É lindo e é bonito de ver. E as respostas, tá vendo? A própria Bíblia, ela nos responde as perguntas que foram colocadas, né, nesses estudos. E ela mesma responde. Então, como esses 2 versículos, eles se ligam um ao outro. E eles nos mostram que o anjo Gabriel, né, que é aquele outro consolador, ele é aquele que lidera todos os anjos, porque existe ele como anjo especial, né, o anjo do Senhor, ele é o anjo do Senhor, e ele é aquele que comanda, que lidera todos os outros anjos, e eles, desde o começo, né, como tá falando, trabalha a favor do povo de Deus, né? Então, é como fala aqui no primeiro versículo, eles são os espíritos ministradores, que foi o primeiro versículo que nós lemos no slide, né, desse estudo. E aí ele está se repetindo de novo, né? Já que agora entendemos quem é esse espíritos, né, esses anjos, esse outro consolador está aí. Eles são enviados para servir, né? O próprio anjo Gabriel, ele também, juntamente com os outros anjos, são aqueles que são enviados, né, para nos ajudar a ir dar a salvação, né? Muito bem, alguém mais quer comentar? Então vamos para o próximo slide. Resumo do estudo do segundo dever. O primeiro,
promessa. Jesus prometeu enviar um Espírito Santo, outro Consolador. Segundo a missão dele, né? Uma das funções do outro Consolador é o quê? Revelar as coisas futuras ao povo de Deus. Assim como o anjo Gabriel apareceu no Velho Testamento, né? Fazendo esse papel, né? O terceiro, agentes. Deus usa a gente para revelar as coisas futuras, os profetas, Jesus e um agente celestial chamado Espírito Santo, o Espírito Senhor e seu Espírito. Os anjos são espíritos e dentre eles há um anjo especial que tem a missão de revelar as coisas futuras aos homens, ou seja, um espírito anjo revelador do futuro. Então existem os anjos, né? No plural, bastantes anjos, e um dele é especial, e ele tem a missão de revelar as coisas futuras. E esse anjo é o próprio anjo Gabriel. Continua no próximo slide, como está escrito ali. O anjo do Senhor. Esse anjo especial é chamado de anjo do Senhor, ou meu anjo, como nós vemos nos versículos, que revela as coisas futuras ao povo de Deus através dos profetas. Olha só. Gabriel. A Bíblia nos mostra que o anjo do Senhor, revelador das coisas futuras aos profetas, é o anjo Gabriel. Isso é fato, é real, e a gente vê isso na própria Bíblia. Missão do Espírito Santo, outro Consolador. Estudamos a missão do Espírito Santo, outro Consolador, e a importância de crermos nele. Então, entendemos através desses versículos. Todos entenderam qual é a missão do outro Consolador? Levanta a mãozinha aí, dá um joinha, ou bate palma, ou... Todos entenderam, né? Qual é a missão desse outro Consolador, desse Espírito Santo, né? É nos ajudar a herdar a salvação. Eles são enviados para nos ajudar a herdar a salvação. Esse é o trabalho também do anjo Gabriel, de revelar as coisas futuras. Então é a importância de nós crermos nele. Não como um Deus, mas cremos que ele é aquele que é enviado pelo próprio Pai para nos ajudar, né? E a hierarquia celestial, conhecemos os 3 poderes celestiais e como devemos nos portar em relação a eles, né? Muito bem. Tem mais um slide? E comentários finais. Muito bem, chegamos ao final do estudo, dando a oportunidade dos irmãos agora também, aquele que quiser fazer um comentário em relação ao estudo de hoje, um comentário, algo interessante, algo que podemos trazer para os nossos dias, algo que vai nos edificar. Através desses estudos, fique à vontade para falar. Bom, então, meu irmão tem um comentário final, então que Deus... O irmão Orlando escreveu a verdade, ele tem sua importância como consolador, né? Tem, né, irmão Orlando? Ele tem a sua importância e por isso devemos crer, né, nesse anjo que trabalha a nosso favor, né? Então é muito interessante como é o trabalho de Deus, né? E nós, que os anjos, né? Deus enviou seus anjos para nos consolar, nos instruir, nos dar a direção. Então, os anjos, ele tem esse trabalho, né? Nas nossas vidas. Então, como a irmã Rosana, inclusive, escreveu uns comentários atrás sobre a própria Ellen White, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. A irmã Ellen White tinha um anjo comissionado como instrutor dela para fazer saber e entender as visões que tinha. Então, olha só, a Ellen White, ela tinha um instrutor, e ali o anjo, né? Um anjo comissionado para instruir ela ali naquelas visões que ela tinha, para ajudar ela a entender. E nós também temos, cada um tem o seu anjo também, a sua volta, que é aquele que nos ajuda a entender, a compreender. Muitas vezes quando a gente entende um versículo, entende uma palavra de Deus, muitas vezes é o anjo de Deus ali, que está ao nosso lado, que está nos ajudando a entender aquilo que foi passado mesmo na igreja, né? Quando nos sentimos maravilhados, quando entendemos algo, né? Então, porque o anjo, ele abriu a nossa mente, ele nos deu a oportunidade ali, de ele que está nos instruindo a compreender e entender. Então, todos nós também temos um anjo, né, ao nosso lado, assim como a irmã Ellen White, ela cita, né, nos seus escritos, que ela tinha um anjo comissionando. Assim também temos nós, um anjo ao nosso lado, que ele também está ali nos instruindo, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando o caminho para onde devemos ir, o caminho que devemos correr, que devemos fazer, né? E nos instruindo, nos dando a entender. Por isso que é sempre importante, né? Quando nós abrimos a palavra de Deus, fomos ler, pedir a direção. Quando a gente pede direção, é que Deus envia o seu anjo ali para que ele possa ali nos ajudar a entender
as escrituras, entender aquilo que está lendo. Então, acredito que todos conseguirem compreender o que foi falado no estudo de hoje. Amém, sim, compreendemos, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Então, isso foi o anjo que Deus se coloca ao nosso lado para fazer compreender essas mensagens, né? Então, glórias a Deus por isso, né? A Ele devemos honrar e dar todas as glórias por isso, né? Como esse Deus é maravilhoso e amoroso, né? Então, esses anjos, e lembra, né? Como fala Hebreus, esse versículo ficou muito marcado, eu gostei muito. Eles são espíritos enviados para ajudar aqueles que irão herdar a salvação. Olha só, aqueles que vão herdar a salvação. Esses anjos, eles é enviados somente àqueles que vão herdar a salvação. Então, nós que somos guiados, porque nós temos fé e acreditamos que nós somos aqueles que vamos herdar a salvação, temos esses anjos ministradores ao nosso lado, nos ajudando e nos instruindo a alcançarmos essa vida eterna, né? Glórias a Deus por isso. Então, ali apareceu a oração final, né? A irmã Rosana e a irmã Verusca também escreveu coisas no comentário, né? Que Deus abençoe a todos os envolvidos por preparar o estudo hoje. Entendi a importância do Espírito Santo. Amém. Agradeço a oportunidade de participar. Amém. Glórias a Deus, irmã Verusca. Pode que você consiga participar aí conosco nos próximos estudos, que está acontecendo aos domingos e quarta-feira. São esses 2 dias que estamos fazendo. Então, quarta-feira que vem, se assim Deus permitir, estaremos também dando continuidade ao estudo do Sejá. E que a irmã Verusca possa, assim, juntamente com todos que estão aqui, participar conosco desses estudos. E a irmã Rosana escreveu: somos privilegiados, maravilha, aleluia, amém, amém, glórias a Deus, irmã Rosana, somos privilegiados, né? Olha só, hein? E isso é uma responsabilidade, viu? Além de sermos privilegiados, é uma responsabilidade isso, porque nós devemos agora, como somos instruídos, agora ajudar outras pessoas também, conhecer essa verdade, né? Conhecer e abrir a mente dessas pessoas, né? Claro, e quem vai nos ajudar é o próprio Espírito Santo, ele que vai nos ajudar também a levar, a propagar a mensagem, né? Então esse é o trabalho, é uma responsabilidade que também nós temos, por sermos privilegiados, é um privilégio que vem com uma responsabilidade muito grande sobre as nossas vidas. E glórias a Deus por isso. Então, quarta-feira, então, estaremos aí, se Deus quiser, assim Deus permite, novamente, às 8 horas, e domingo, né, às 7h30. Estamos aí para estudar sobre o Sejá, e aí chegamos lá no Sejá, tendo a base do estudo que será passado, né? Claro que no Sejá vai ser um estudo abrangente, maior, né? E aqui nós estamos tendo uma base do que será passado, né? Mas está sendo muito bom, mas para mim também está sendo muito importante esses estudos. Então vamos fazer uma oração final, sendo grato a Deus, então, por essa oportunidade, por esse compreendimento dessa lição. E a irmã Ariana, né? Olha lá, o irmão Orlando já escreveu: esperamos vocês no Sejá. Então, aí, ó, o irmão Orlando, juntamente com todos, estarão esperando, todos nós, né? Ali, estarmos no Sejá, ali presente, né? Muito bem, fica o convite a todos aqui que estão participando, né? De irmos ao Sejá, aprender sobre essa doutrina, né? Aprender sobre esses 12 deveres, que é tão importante, que é como a irmã Adriana enfatiza muito bem, né? Que é a base da nossa fé, né? É a base da nossa fé, da doutrina da completa reforma. Muito bem. Então vamos lá fazer a oração final. A irmã Ariana, como ela que leu o último slide, Mariana, escolha alguém para fazer a oração final. Eu escolhi a irmã Bárbara. Nossa, o André tá rindo aqui, porque ele quer falar meu nome. Eu sempre acerto. Oremos, então. Altíssimo soberano Deus, Pai de amor e de infinita bondade, estamos aqui, Senhor, mais uma vez em sua presença, para te agradecer, Pai, primeiramente por esse estudo maravilhoso, que cada vez mais o Senhor possa enviar o teu Santo Espírito, Senhor, para nos fazer compreender e também nos converter, Senhor, a estar cada vez mais nos seus caminhos, que a gente possa colocar em prática tudo que aprendemos, Senhor, e que também
a gente possa passar para as outras pessoas, Senhor, para essa nossa missão maior. Nos ajuda e nos guarda também. Peço uma bênção especial pela nossa igreja, Senhor. Olha pelos enfermos e todos aqueles que necessitam da tua presença, Pai. Nos ajuda cada vez mais. Nos dá uma noite tranquila, de sono tranquilo e reparador. E que amanhã a gente também possa estar firme e forte para os nossos afazeres, Deus. É isso que eu te peço hoje, não porque eu mereço, mas eu te peço com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz seja com todos e até o próximo Amém. estudo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e uma ótima noite.